Olá, esse relato sensacional de hoje foi enviado pelo nome fictício de Bruno Vitor. Assim ele contou: meu nome é Bruno Vitor e hoje vim aqui contar um relato pessoal sobre o meu encontro alucinante com uma fera bestial. Isso tudo se passou quando eu fui acampar numa mata pouco explorada no ano de 1994. Naquela época, decidi embarcar em uma aventura solitária em uma região de mata densa no Rio Grande do Sul, buscando distrair a minha mente e escrever o meu tão sonhado artigo científico. Escolhi uma região serrana para acampar, onde a tranquilidade reinava e a criminalidade era simplesmente inexistente. Ao chegar ao local, montei minha barraca em meio à exuberante natureza. A primeira tarefa era acender uma fogueira para me aquecer nas noites frias. Enquanto as chamas dançavam ao ritmo do vento, preparei um chimarrão, absorvendo cada gole da bebida quente que parecia carregar consigo a essência do lugar. Um pouco mais afastado do meu acampamento, uma bela cachoeira de águas frias decorava a paisagem. Durante o dia, os detalhes agradáveis da região me encantaram. O sol iluminava majestosamente as montanhas, criando sombras e reflexos mágicos. Os pássaros entoavam suas melodias enquanto a brisa fria arrepiava o meu corpo todo. Aquele lugar era um refúgio perfeito para a mente cansada e para a inspiração necessária para escrever qualquer coisa mais elaborada. Um dos passatempos que mais me encantava era a pescaria. Descobri um pequeno lago próximo ao acampamento, repleto de peixes de muitas espécies e água cristalina. Passava horas ali perdido em meus pensamentos, enquanto esperava pacientemente que o anzol fisgasse um belo exemplar. A sensação de conexão com a natureza e a tranquilidade do momento me traziam uma paz interior única. Naquela tarde, peguei uma boa quantidade de peixes, soltei os mais pequenos e fiquei com os dois maiores. Fiz uma grande fogueira e assei os peixes ali mesmo, na beira do lago. A sensação de preparar a minha própria comida em um local tão remoto era indescritível. Fiquei ali naquela vida mansa, curtindo aquela natureza exuberante por 3 dias, e o plano era ficar muito mais. No 4º dia, inesperadamente, um homem desconhecido passou por mim, perto do lago, me cumprimentou e disse que tinha o costume de acampar do outro lado do lago, em um local ainda mais isolado. Ele me desejou boa diversão e seguiu seu rumo. Confesso que achei muito estranho outra pessoa ali além de mim, pois a região não tinha cara de que era frequentada, mas o fato é que era. Mas o sujeito tinha a cara de ser uma boa pessoa, e eu logo me esqueci daquele episódio. Logo ao escurecer, algo atípico quebrou o silêncio e a tranquilidade daquele ambiente tão perfeito. Ao longe, em uma distância que eu não sei calcular, ecoavam uns gritos absurdamente altos e horripilantes. Os gritos pareciam humanos, mas a altura era absolutamente sobre-humana. Naquele momento, como eu não tinha ido despreparado, eu fiquei apenas com um pouco de medo, curioso para saber que animal emitia aqueles sons grotescos. Mas, a partir daquele momento, fiquei preparado e em alerta. À medida que a noite se aproximava, meus sentidos aguçaram, mas, como os gritos pararam, fiquei por ali na barraca, perdido em pensamento, e depois lendo um livro por algumas horas, e logo peguei no sono. Quando foi mais tarde, acordei com os barulhos e com um rosnado feroz perto da barraca, e logo procurei minha lanterna, ansioso para poder ver o que estava lá fora. Quando mirei a lanterna, o que eu vi me deixou com calafrios até hoje. Presenciei
com meus próprios olhos um imenso lobo negro andando sobre duas patas, de pé, como um homem. O animal parecia a mistura de um urso, mas com o rosto meio cão e meio humano. Mas a face daquilo era totalmente deformada e sua imensa boca estava suja de sangue. O medo se apossou de mim e senti meu coração acelerar e o horror me dominar. A criatura deu um enorme urro e ficou rosnando ferozmente, enquanto eu tremia de tanto medo. Sabendo que precisava escapar daquele ser medonho e sanguinário, coloquei minha mente em ação. Me lembrei de que, embora estivesse em uma região isolada, carregava comigo minha pistola carregada e um pequeno machado, ferramentas essenciais para minha própria proteção em um lugar tão remoto daqueles. O terror era tanto que não usei a arma num primeiro momento. Saí correndo pela mata, ligando a lanterna para me orientar, e logo mais à frente apaguei para dificultar a perseguição da criatura. Sentindo meus pés pesados e os suores correndo pela minha testa, mesmo com a temperatura estando muito baixa naquela hora, eu continuava a correr. A cada passo, ouvia o uivo ameaçador do homem-lobo, que se aproximava perigosamente. Minhas pernas estavam quase sem forças, mas eu não podia parar, pois daquele esforço todo dependia minha vida. Numa tentativa desesperada, decidi usar minha arma. Disparei alguns tiros em direção do animal, criando um estampido ensurdecedor, mas com aquela adrenalina toda, acho que não acertei nenhum. O barulho dos tiros pareceu incomodar a besta, que parou momentaneamente. Com o coração acelerado, busquei um local seguro para me esconder. Entrei em uma água rasa e corrente ao pé da cachoeira e encontrei uma pequena gruta atrás das águas geladas daquela enorme queda d'água. E ali me escondi, tentando controlar minha respiração e acalmar minha mente em meio daquela situação desesperadora em que eu me encontrava. Enquanto permanecia naquele refúgio, ouvi os passos pesados da fera se aproximando. Sabia que não podia deixar o medo me paralisar, senão seria o fim da linha para mim. Pensei em voltar a usar a arma, mas fiquei receoso daquela pistola não ser capaz de parar aquela besta gigantesca. Eu não ia revelar minha localização por nada. Somente em último caso, eu usaria a arma. Aquele ser fedia muito e tinha a respiração muito pesada. Ele farejava o ar tentando me encontrar, mas não conseguia. Aquela abominação andava de um lado para o outro, me caçando. Mas ficou claro que aquela aberração perdeu os meus rastros naquelas águas correntes. Fiquei por ali escondido e quando foi mais tarde, um uivo sinistro, já longe dali, indicava que o monstro já tinha ido embora e que me procurava em outra parte da mata. Eu não ia pagar para ver. Sabia que aquilo podia ser uma armadilha e que se eu saísse dali, aquele maldito ser poderia voltar a me farejar e me encontrar. Meu carro estava um pouco longe do meu esconderijo, estava mais próximo da barraca e eu decidi não me arriscar. Mesmo eu estando quase morrendo de frio, permaneci ali, intocado, até que o dia amanheceu. Quando o dia já estava claro, saí do esconderijo e mesmo com aquela claridade toda, eu ainda tinha medo daquela criatura aparecer novamente. Caminhei silenciosamente pela mata e mantendo oculto entre as árvores e arbustos. O som do vento nas folhas encobria qualquer ruído que eu pudesse fazer. Eu me movia com cautela, confiando em meus instintos, e a luz do dia aos poucos foi me devolvendo a confiança. Finalmente cheguei ao acampamento com minha arma em punho e olhando para todas as direções, peguei as minhas coisas e coloquei de qualquer jeito dentro da minha velha caminhonete. A neblina naquela manhã era tanta
que atrapalhava a visão mais ampla, mas meu dedo não saía do gatilho. Saí daquele lugar cantando pneu e jurando em meu pensamento em nunca mais voltar naquela floresta. Agradeci a Deus por ter saído daquele pesadelo com vida. Não avisei a polícia sobre aquele incidente, pois eles não iam acreditar em mim e ainda me taxariam como louco. O trauma daquela noite fria foi tanto que nunca mais acampei, nem mesmo com outras pessoas. No caminho de volta para casa, eu só ficava a me perguntar: será que aquela fera pegou aquele simpático homem? Será que ele, assim como eu, conseguiu se abrigar? Ou aquele monstro era ele próprio? Mas isso são respostas que eu nunca irei saber. Boa noite.